Salve, salve galera, tudo bem? NBB vai voltar agora na quinta-feira, dia 1º de abril, é verdade, e vai até o dia 13, né? Os 30 jogos restantes dessa primeira fase vão ser disputados aí nesse intervalo de 13 dias, todos em Brasília. Eu falei um pouco da mudança do NBB para Brasília, vou deixar no card aqui em cima, na tela final também, mas eu queria agora aqui não é nem falar especificamente da mudança, é falar dessa reta final. Faltam apenas 30 jogos para acabar a primeira fase, né? Uma primeira fase que tem 240 jogos, faltam apenas 30, 210 já foram disputados, e a gente já tem ali algumas coisas resolvidas, né? Esse vídeo é um pouquinho diferente, eu tô com o meu computador aqui do lado para eu não perder nenhuma partida, nenhuma classificação e passar certinho para vocês. Beleza? Então antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho para receber as notificações assim que os nossos vídeos forem lançados. Bom, vamos lá, né? O NBB tem alguns blocos, né, já bem definidos. Por exemplo, o G3, Flamengo, Minas e São Paulo vão ficar assim mesmo nessa ordem. A diferença do Flamengo para o Minas é de 3 vitórias, a diferença do Minas para o São Paulo é de outras 3 vitórias, e do São Paulo para o Paulistano, que é o quarto, é de mais 3 vitórias. Os times ali vão fazer de 2 a 5 jogos, perdão, então não vai dar tempo de passar, né? Vai ficar desse jeito mesmo o G3. E tem duas disputas nessa tabela do NBB, nesse restinho de primeira fase, que eu vou destacar aqui. A primeira vem justamente agora, depois do terceiro lugar. A disputa pelo quarto, a última vaga do G4. Por enquanto, o quarto lugar é ocupado pelo Paulistano, mas ele está seguido muito de perto pelo Bauru Basquete. O Paulistano tem... Os dois times têm 25 jogos, tá? O Paulistano tem 17 vitórias e 8 derrotas, e o Bauru tem 16 vitórias e 9 derrotas, a diferença é de apenas uma partida. No confronto direto, o Bauru leva vantagem, então o Bauru só precisa tirar essa partida de diferença, porque em igualdade de vitórias, o confronto direto é favorável para o Bauru Basquete. Então vamos ver a tabela dos dois, né? Os dois têm que fazer 5 jogos cada. E vamos começar primeiro por quem está na frente, né? Primeiro pelo Paulistano. O Paulistano ele vai pegar primeiro Pato, depois Brasília, Pinheiros, Cerrado e o Fortaleza Basquete Cearense. São todos os jogos ali, com exceção do Fortaleza, de times que estão brigando por alguma coisa, mas na parte de baixo da tabela. A exceção aí é o Brasília, que na data do jogo, muito provavelmente, o Brasília já estará completamente eliminado qual não vai mais ter chance de chegar nos playoffs, né? Vai estar eliminado desse NBB, vai estar ali cumprindo tabela. Eu vou falar um pouquinho da tabela na parte de baixo daqui para frente, mais para frente, tá? Enquanto isso, o Bauru também pega adversários que estão brigando por alguma coisa ainda nesse NBB, só que eles estão todos mais para cima, eles estão todos ali naquele miolão entre 7º e 10º, com exceção do Minas. A gente vai ver aqui os jogos do Bauru Basquete. Fortaleza, Minas, Unifacisa, Mogi e o Cerrado. São 5 jogos. Os 5 jogos do Paulistano também são difíceis, mas os 5 jogos do Bauru são contra equipes que estão numa melhor colocação, que têm orçamento maior e elenco também, teoricamente, um pouco mais parrudo, um pouco mais pesado. Então, por mais que o Bauru precise apenas tirar uma vitória, os jogos do Bauru são mais difíceis. É inegável isso. Eles têm apenas ali o Fortaleza e o Cerrado, o Fortaleza e o Cerrado em comum, mas as demais 3 partidas do Bauru são contra equipes que estão ali mais para cima da tabela. Então, uma tarefa bem difícil aí para a equipe bauruense. Seguindo na classificação, falamos, né, Paulistano em quarto e Bauru em quinto. Aí a gente chega numa parte, num blocão ali de 6º a 10º, no miolão do campeonato. No miolão, né? Porque falar centrão hoje não é muito bonito, não é muito legal. Mas ali de 6º a 10º, tem ali 5 equipes que estão muito equilibradas e também que alternam momentos de instabilidade com estabilidade no NBB. Momentos muito bons, momentos muito ruins. Vamos aqui. Em 6º hoje está o Corinthians, em 7º Fortaleza, em 8º Franca, em 9º Unifacisa e em 10º Mogi.
Todas essas equipes, elas estão mais ou menos no mesmo nível. Ó, o Corinthians, que está em sexto, tem 27 jogos, 15 vitórias e 12 derrotas. O Mogi, que é o 10º, tem os mesmos 27 jogos e 13 vitórias e 14 derrotas. É a diferença de 2 jogos só, de 2 derrotas nesse miolão. Então, praticamente todos os jogos dessas 5 equipes vão surtir algum efeito, algum resultado ali nessa parte da classificação. Mas vale destacar alguns confrontos diretos, né? Eu até separei aqui. A gente vai ter, por exemplo, um Corinthians Unifacisa, dia 5 de abril. A gente vai ter um Fortaleza e SESI Franca, dia 6 de abril. A gente vai ter também... Eu tinha pego mais um aqui, eu perdi, cadê aqui? Ah não, é o Fortaleza e Paulistano que eu já falei. Então a gente tem ali 2 confrontos diretos, fora as demais partidas desses times, mas tem uma condição muito interessante, né? Em outras temporadas, esses times com certeza estariam brigando para ficar no G8. Agora a gente não se sabe que vantagem os times do G8 terão. Os times do G4, até bati na luz aqui, os times do G4 a gente sabe, né? Porque primeiro se disputam as oitavas de final de 5º a 12º e os 4 primeiros descansam, né, nessa fase e entram direto nas quartas de final. E quem ficava de 5º a 8º disputava as oitavas de final, fechando a série em casa. Agora que os jogos estão sendo em sedes, não tem mais casa, né? Então qual é a vantagem de ficar em 8º ao invés de 9º, por exemplo, em 8º ao invés de 10º? Ainda não se sabe. Se a Liga Nacional liberar os jogos nas respectivas sedes, nas respectivas cidades, né, melhor dizendo, aí sim vai ter uma vantagem, mas por enquanto ainda não existe um tipo de vantagem muito específico para quem ficar de 5º a 8º em relação aos que ficarão de 9º a 12º. Vamos aguardar a evolução disso daí. Bom, passando ali esse blocão, né, de Corinthians, Fortaleza, Franca, Unifacisa e Mogi, vem o Pato. Pato está em 11º, 10 vitórias e 16 derrotas, não vai sair dali. Ele está 3 vitórias para baixo do Mogi, ele está 2 vitórias, mas tem vantagem no confronto direto contra o Caxias. Então o Pato não dá tempo do Pato sair da 11ª posição, nem para baixo nem para cima. Campanha muito legal do Pato, já falei dela também, vou deixar no card aqui em cima. Uma campanha surpreendente de 10 vitórias até agora do Pato Basquete. E agora sim chegamos, né, na outra disputa que eu mencionei no começo do vídeo, que é a disputa pela última vaga dos playoffs, pela última vaga do G12. Existem ali 4 equipes, 5 se contar o Brasília nessa disputa, mas eu vou destacar 2, né, que é o Caxias e o Cerrado, porque Pinheiros e Campo Mourão têm chances matemáticas de chegar, mas é bem pequena, né, eles estão bem atrás já, a situação deles está bem complicada, então eu vou me ater aqui um pouco mais ao Caxias e ao Cerrado. E é uma disputa bem diferente da disputa por 4º e 5º, porque tem uma disparidade no número de jogos muito grande. Então vamos lá. Caxias tem 27 jogos disputados, guardem esse número, 27 jogos, com 8 vitórias e 19 derrotas. Não soluço, perdão. Então, 8 vitórias e 19 derrotas em 27 jogos para o Caxias. O Cerrado vem logo atrás, no momento o Cerrado está fora dos playoffs, com 24 jogos, então tem 3 jogos a menos, mas tem 7 vitórias e 17 derrotas. Então, o Caxias tem 3 jogos a mais, só que apenas uma vitória a mais. Então, o Cerrado ele tem ali um espaço de 3 jogos para tirar essa vitória de diferença. Lembrando que o Cerrado tem vantagem sobre o Caxias no confronto direto. É por 1 ponto de saldo, só por 1 ponto, mas tem. Então, se o Cerrado tirar essa vantagem, o Cerrado consegue passar o Caxias. Então, tem esse lado positivo. O confronto direto é do Cerrado e o Cerrado tem 3 jogos a mais, fora os outros 3 que o Caxias também terá, para tirar essa vantagem. Essa desvantagem, perdão. Qual que é o problema? Os jogos do Cerrado. É uma das tabelas mais difíceis dessa reta final. Olhem os jogos do Cerrado Basquete. Que sequência! São Paulo, SESI Franca, Flamengo, Pinheiros, Paulistano e o Bauru Basquete. Então o Cerrado vai pegar nada mais, nada menos. O Cerrado tem 7 jogos para fazer, tá? É o time que mais tem jogos para fazer, porque tem apenas 24 jogos. O Cerrado vai pegar nada mais, nada menos que todos os times do G5. Todos os 5 primeiros estão nessa sequência do Cerrado, além do SESI Franca e do Pinheiros.
Então, tudo bem, ele tem uma vantagem na tabela de classificação, né, que o permitiria chegar aos playoffs com mais facilidade do que o Caxias, mas a tabela, meu amigo, o Cerrado vai ter muita dificuldade para tirar essas vitórias, mesmo com 3 jogos a menos. Porque a tabela do Caxias também não é fácil. A tabela do Caxias tem Franca, Flamengo e Pato, mas o Caxias já tá lá na frente, né? O Cerrado ele não é favorito em nenhum desses jogos. Nenhum. Talvez contra o Pinheiros. Talvez contra o Pinheiros possa ser ali o fiel da balança, mas aí o Caxias pega o Pato, que não estará mais disputando nada, né? Vai estar cumprindo tabela na última rodada do NBB, porque já vai estar classificado para os playoffs. Então, páreo duríssimo aqui para o Cerrado, páreo duríssimo também para o Caxias, né? Que tem apenas 3 jogos, mas são 3 jogos difíceis. Fechando a tabela, Pinheiros em 14º, Campo Mourão em 15º e o Brasília no 16º, né? O Brasília ele não disputa mais nada, até disputa, né? Mas precisa ganhar tudo e torcer para quem tá ali na frente perder tudo. Então eu até descarto já. Mas o Brasília, pela primeira vez na temporada, vai ter o elenco completo. É verdade, né? O Brasília não conseguiu fazer um treino com todos os jogadores à disposição do técnico Ricardo Oliveira até agora. Então foi um time assim, fez uma campanha muito ruim, mas foi muito azarado, né? Sofreu muito com lesões e já mostrou que com o elenco completo consegue enroscar alguns jogos ali, principalmente com o Sam Jäger muito bem, o Arthur muitas vezes fazendo um bom trabalho também. Então vai ter Caio Torres de volta, Gemerson de volta, Pedrinho Rava de volta. Vai estar com o elenco completo e não vai acontecer mais o que aconteceu já em diversas partidas do Brasília começar muito bem e perdendo fôlego durante os jogos, né? O Brasília vai morrendo um pouco a cada período e chega no final, é muito grande a diferença física entre o Brasília e as outras equipes, porque o Brasília sofreu muito com desfalques. Beleza? Mas é isso, então recapitulando aqui as duas principais disputas nessa reta final de NBB, o Paulistano e Bauru disputando o 4º e o 5º lugar, Bauru só precisa tirar uma vitória do Paulistano, e o Cerrado e o Caxias disputando a 12ª posição, a última vaga dos playoffs, com o Cerrado precisando tirar uma vitória, mas com uma tabela dificílima. Lembrando também que a gente não sabe ainda se haverá qualquer tipo de vantagem para as equipes que ficarem de 5º ao 8º. Beleza, galera? Eu vou colocar a tabela do NBB aqui embaixo também na descrição para vocês verem essa reta final da primeira fase, né, do segundo turno do NBB, para vocês acompanharem ali os jogos do seu time e se adequarem lá para conseguir assistir o jogo também. Lembrando, começa na quinta-feira, dia 1º de abril, então faremos análises, daremos nossa opinião também sobre o que aconteceu, sobre o que pode acontecer, também já pensando em projeção para os playoffs, tudo isso nas próximas semanas aqui na Locomotiva Esportiva. Não se esquece de se inscrever no canal. Beleza, galera? Até a próxima, muito obrigado e falou!